Bom dia, pessoal do segundo ano. E aí, pessoal, vamos lá para mais uma aula de calorimetria, ok? Bom, hoje vamos tratar do equivalente em água, certo? O equivalente em água é esse textozinho aqui, ó. Equivalente em água é a massa de água que, se substituísse o corpo, sofreria a mesma variação de temperatura que ele, ao receber ou ceder a mesma quantidade de calor. Assim, a capacidade térmica do corpo é numericamente igual à massa da água que substitui o corpo. Exemplo: um corpo de capacidade térmica 10 calorias por grau centígrados tem um equivalente em água de 10 gramas. Bom, para que serve o equivalente em água? Eu vou estar postando um vídeo que vai explicar como exemplo esse tema equivalente em água. Por exemplo, se eu tenho um material muito nobre para poder fazer uma experiência, né, e eu preciso desse material, eu faço os cálculos através da equação fundamental da calorimetria e, ao invés de eu colocar o corpo, que é muito raro, né, muito nobre de se ter, eu coloco a quantidade de água para sofrer a mesma variação de temperatura que esse corpo sofreria. E aí meu experimento ia sair perfeito, ok? Bom, já falei para você sobre o princípio das desigualdades de troca de calor. Vou dar somente aqui um esquemazinho, certo? Quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são postos em contato, eles trocam calor entre si até atingir o equilíbrio térmico. Então vocês estão vendo aqui, ó, um espaço, né, confinado, um sistema termicamente isolado, um sistema adiabático, onde nós temos aí 5 corpos: o corpo A, o corpo B, o corpo C, o corpo D e o corpo E, com temperaturas diferentes, certo? Então, os corpos que têm maior agitação térmica das moléculas, maior energia térmica, vai fluir esse calor para o corpo que tem menos energia térmica, né? É assim que o calor passa, né, do corpo para outro. Só que esse calor vai ficar dentro do ambiente, né? E nos corpos ele não vai sair porque ele está termicamente isolado, nem vai sair calor, nem vai entrar calor desse sistema, né? Bom, por isso que é dito que a soma algébrica das energias térmicas é sempre igual a zero. Deixa eu colocar aqui mais um texto sobre isso, né? Olha só aqui, ó. Considerando o sistema termicamente isolado, isto é, em que não há troca de energia com o meio externo no caso, né? Pode-se afirmar que a sua energia térmica total permanece constante, né? Mesmo que passe calor do corpo de maior temperatura ou de maior energia térmica para o de menor energia térmica, mas o calor vai ficar ali dentro do sistema, ok? Por isso é constante, não vai sofrer nenhuma perda de energia, nenhuma perda de calor. Logo, a quantidade de calor recebida por uns é igual à quantidade de calor cedida pelos outros, né? Aqui nós temos aqui uma equação aqui, ó. Sabemos que calor recebido é maior do que zero e calor cedido é menor do que zero. Bom, logo, a quantidade de calor recebido é igual à quantidade de calor cedido, ok? Então, calor do corpo A mais calor do corpo B mais calor do corpo C é igual a menos calor do corpo D mais calor do corpo E. Perceba que o menos está aí no segundo membro da equação, mas o corpo D e o corpo E está entre parênteses. Então, se você passar o corpo D e o corpo E para o primeiro membro da equação, ele vai vir com o sinal trocado, né? Então, quantidade de calor do corpo A mais QB mais QC mais QD mais QE é igual a zero. Não sobrou nada no outro membro, então igualou-se a zero. Ou seja, o somatório da quantidade de calor recebido mais o somatório da quantidade de calor cedido, ela é igual a zero, ok? Ó,
Quando dois ou mais corpos trocam calor exclusivamente entre si, a soma algébrica das quantidades de calor trocadas pelos corpos até atingir o equilíbrio térmico é igual a zero. Ok? Bom, olha só aqui para esse enunciado aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui a minha carinha. Bom, quando colocamos água quente em um recipiente, a água perde calor e o recipiente ganha calor. Até que a água e o recipiente fiquem com a mesma temperatura. Isto é, até que atinjam o equilíbrio térmico. Beleza? Bom, se não houvesse troca de calor com o ambiente, a quantidade de calor cedida pela água deveria ser igual à quantidade de calor recebida pelo recipiente. Faz jus também. Havendo troca de calor com o ambiente, se por acaso, de alguma forma, houver troca de calor com o ambiente externo, a quantidade de calor cedida pela água é igual à soma das quantidades de calor absorvida pelo recipiente e pelo ambiente. Né? Um exemplo, por exemplo, vamos supor que numa sala de aula exista um ar-condicionado funcionando. Se as portas e as janelas dessa sala de aula estiverem fechadas, as trocas de calores serão simplesmente com o ar-condicionado e as pessoas que estão ali dentro da sala. Certo? Então, o somatório da quantidade de calor cedida e recebida é igual a zero. Porém, se a porta ficar aberta, ou se a janela ficar aberta, ou se ambos ficarem abertos, a troca de calor será com as pessoas que estão dentro da sala e com o ambiente externo. É por esse motivo que tem que vedar as janelas, vedar as portas, deixar as portas fechadas, as janelas fechadas, para que o ambiente fique termicamente isolado, ou o mais isolado possível. Ok? Bom, os recipientes utilizados para estudar a troca de calor entre dois ou mais corpos são chamados de calorímetro. Certo? Os calorímetros não permitem perdas de calor com meio externo, isto é, são recipientes termicamente isolados. Alguns dos mais usados são o calorímetro de mistura e o calorímetro elétrico. Certo? Olha só, calorímetro é um instrumento utilizado para poder medir a quantidade de calor. Beleza? Bom, deixa eu ver aqui mais um. Esses daqui são os dois, o exemplo de calorímetro, né? Quem não conhece um calorímetro, não sei se o modo de vocês tem, aqui é um calorímetro, parece uma garrafa térmica, né? Tem aí um agitador, tem aí um termômetro analógico, né? E aqui a figura dela esquematizada, né? Um agitador, tem que agitar a água que está ali dentro, né? O material que está ali dentro. Um vaso de metal, um termômetro e um isolante térmico, certo? Então, a partir dessa aula aqui, ó, aula de calorímetro, troca de calor e de equivalente água, eu vou postar na plataforma uma atividade para que vocês venham fazer, beleza?